O governo Lula conseguiu calar a oposição bolsonarista, deixando-a completamente perdida ao recuar da decisão de encerrar as isenções para a compra de produtos estrangeiros após pressões da primeira-dama Janja. E é claro que isso também deixou a situação, a base governista completamente perdida. Na minha opinião, isso foi um erro do governo, porque a decisão de encerrar as isenções era algo positivo, ainda mais agora com a apresentação do arcabouço fiscal do Haddad, que finalmente foi apresentado com a ajuda do Arthur Lira, também dando uma espécie de cala-boca para todos aqueles que falam que o governo Lula não tem base no Congresso. Mas eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que você achou dessa decisão. Era melhor ter a isenção ou retirar a isenção? E você acha que Janja fala demais a ponto de atrapalhar o governo? Deixe o seu like se você gosta quando a oposição bolsonarista fica calada e se inscreva no canal. E hoje foi um dia extremamente confuso para todos aqueles que tomaram posição a respeito do fim da isenção para importação de produtos das plataformas digitais, como por exemplo AliExpress, Shein e Shopee. Porque na semana passada o governo Lula havia tomado uma decisão correta de terminar com as isenções para as importações desses produtos, porque existe muita fraude e vira uma espécie de contrabando que prejudica a geração de empregos e o setor varejista nacional. E a decisão de encerrar com essa isenção era importante até mesmo para o arcabouço fiscal da Haddad, porque isso poderia aumentar a arrecadação do governo federal. Só que aí o que acabou acontecendo? Como o governo Lula recuou da posição por conta de pressões exercidas pela primeira-dama Janja, houve uma grande confusão. O pessoal ficou completamente perdido, porque aqueles que criticaram o governo Lula, ou seja, a oposição bolsonarista, não, vai aumentar tributos, agora ficou perdida, porque o Lula reviu a posição dele, recuou da posição. Aí eles ficaram falando, o governo está perdido. Eles que estão perdidos. Mas até a própria base do governo ficou perdida, porque na semana passada ficaram tentando explicar os motivos que era positivo o fim das isenções, mas agora eles não sabem muito bem o que falar. Nós aqui no canal temos uma posição definida. Era sim importante encerrar as tributações. Ou melhor, encerrar as isenções, porque esses produtos entram no nosso país promovendo uma concorrência desleal, conseguindo até mesmo benefícios com leis trabalhistas brandas no exterior. Então era super importante o encerramento dessa isenção. Só que o governo ele teve muitas dificuldades para conseguir comunicar a importância desse término das isenções. E aí nós temos que colocar sim os pingos nos is e culpar os responsáveis. Um dos grandes responsáveis por essa falha da comunicação do governo foi o Paulo Pimenta, que é o chefe da SECOM. Ele falou que a decisão foi assodada do Ministério da Fazenda que não comunicou. Mas faça-me um favor, todo ministério possui uma assessoria de comunicação, possui uma ASCOM, que é ligada, é relacionada com a SECOM. Então não faz sentido o Paulo Pimenta falar que ele foi pego de surpresa e querer jogar a culpa no Haddad. Porque há uma incompetência dele que não consegue fazer o serviço dele apropriado. E por isso que houve todo esse erro da comunicação e o erro de ter revogado a decisão da semana passada. Porque essa era uma decisão essencial para o arcabouço fiscal do Haddad que foi apresentado hoje. Sim, finalmente o arcabouço fiscal da Haddad ele foi apresentado. Passou mais do que o previsto, mas era importante porque o Haddad estava trabalhando junto com o Arthur Lira para parar todas as arestas, para ajustar todos os pontos, para facilitar assim a aprovação no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados. Para entender melhor o arcabouço fiscal da Haddad e como ele é um reajuste do teto de gastos, já tem vídeo aqui no canal, link aqui no card. Na minha opinião, contrariando o que algumas pessoas de esquerda e até alguns petistas estão falando, criticando o arcabouço fiscal da Haddad, eu achei que foi um bom arcabouço para as propostas que o Haddad precisou ajustar. O Haddad ele teve que fazer um arcabouço fiscal que pudesse trazer para o pacto social do governo Lula o mercado. E ele fez, ele conseguiu fazer um bom arcabouço fiscal que pressiona o Banco Central para a redução da taxa de juros e traz para a frente ampla do governo o próprio mercado, que não estava muito satisfeito com o governo Lula. Então, vendo qual era o objetivo do arcabouço fiscal, o Haddad se saiu muito bem no papel, porque se o mercado não incorporar o pacto social e a frente ampla do Lula, não adianta porque não tem governo Lula. E foi interessante que esse arcabouço fiscal ele saiu às quatro mãos com o Arthur Lira, porque o Arthur Lira ele fechou com o Fernando Haddad
para poder fazer o melhor arcabouço fiscal possível para ter uma aprovação no Congresso sem tantas modificações, principalmente na Câmara dos Deputados. E o Arthur Lira fez isso por alguns motivos, claro, para tentar atender alguns interesses do mercado, mas também como uma espécie de dívida de gratidão, segundo algumas pessoas da imprensa, pelo apoio que o PT deu à sua recondução para ser novamente presidente da Câmara dos Deputados. Mas, além disso, o Arthur Lira quer a relatoria do arcabouço fiscal, porque dessa forma ele pode colocar alguém do PP, facilitando assim a entrada do PP no governo federal com base de apoio do Lula, contrariando muito daquilo que vários comentaristas de política estão falando. Ah, o governo Lula não tem bato. Ah, o governo Lula tá com problemas na Câmara. Ah, o governo Lula é isso. Um monte de bobagem. Um monte de bobagem. Essas pessoas não conseguem entender o funcionamento de uma organização. O Congresso é uma organização que está passando por uma acomodação em uma situação nova. E não estou nem falando de uma situação nova provocada por um novo governo. O Congresso passou 4 anos com o governo Bolsonaro e os últimos 2 anos foi regido pelo orquestrador do orçamento secreto. Não existe mais orçamento secreto. Então você tem uma dissolução dos poderes do Arthur Lira, uma reacomodação dos poderes na Câmara dos Deputados e também no Senado, e até o fim das tramitações das MPs, como estava no modelo atual. Então nem isso foi resolvido. Nós estamos primeiro no momento de acomodação de poderes, para depois uma reconstrução. Mas mesmo nesse momento de acomodação dos poderes, o Lula conseguiu grandes avanços no Congresso. Um desses avanços foi trazer o Arthur Lira para a base. O Arthur Lira é um aliado do Haddad. O arcabouço fiscal foi apresentado para o Arthur Lira em reunião com o Lula. Além disso, no Senado, o Rodrigo Pacheco conseguiu barrar temporariamente, por mais uma semana, a implementação da CPMI dos atos antidemocráticos. Comentei isso e todo o interesse dos bolsonaristas em usarem essa CPMI para melarem, para tumultuarem as investigações contra eles. Link aqui no card. Além disso, no Senado, aquele super bloco dos bolsonaristas que estavam apoiando o Rogério Marinho vai se desfazer. Era um bloco composto por 4 partidos, PL, Partido Novo, Republicanos e PP. O que vai acontecer? O PL e o Partido Novo vão ter um bloco e o PP e os Republicanos vão ter outro. Por quê? Porque eles estão flertando com a entrada do governo. Então vão parar com essa conversa, análises extremamente pueris do ponto de vista político. Mas eu quero que você coloque nos comentários o que você achou do fim dessas isenções, ou melhor, da retomada das isenções. Foi um acerto ou foi um erro do governo? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Eu vejo, pessoal, que foi um erro, na minha opinião, porque não ter o encerramento dessas isenções pelo seguinte, não ter encerrado as isenções pelo seguinte, o governo precisa arrecadar mais. E uma forma de arrecadar mais seria com essas arrecadações dessas importações feitas das plataformas digitais. Além disso, o arcabouço fiscal da Haddad tende a aumentar a arrecadação com a redução da taxa de juros, com a redução da Selic. Com a redução da Selic, o governo tem que pagar menos títulos à dívida e consegue aumentar a sua arrecadação com o aumento com a redução das despesas. Por isso que, no meu ponto de vista, foi um enorme erro ter voltado com ter recuado dessa decisão, que foi uma boa decisão, mas foi mal divulgada pela população, era uma medida impopular, todo mundo sabia, mas foi um erro da própria Secom e da incompetência do Paulo Pimenta, que é o chefe da Secom e não sabe comunicar adequadamente o que está acontecendo com o governo, depois ele quer jogar a culpa na Haddad. E outra, o governo não pode ceder às pressões de Janja, a primeira-dama. Eu sei que a Janja, ela quer requalificar, ela quer reestruturar, redefinir o papel da primeira-dama. Tudo bem, é uma atitude proativa, é uma atitude correta, mas parece que ela já está começando a passar dos limites. A Janja, ela não tem papel no governo. Ela é a primeira-dama. E aí ela falar pro Lula, não, essa é uma medida muito impopular, de não acabar com a isenção, ela não tem que se meter nisso. E o Lula não tem que abaixar a cabeça pra Janja, porque isso atrapalha o Haddad. Acaba afetando a arrecadação do governo e as contas públicas. Ah, mas vai afetar a popularidade do Lula, a classe média bolsonarista não vai votar no Lula de nenhuma maneira. Então assim, eu já tô começando a ficar irritado com algumas posturas da Janja. Eu acho que ela tá falando demais, passando do ponto. O Paulo Pimenta tem trabalhado de menos e a Janja tem falado demais. Atrapalhado mais do que ajudado. Pelo menos essa é a minha perspectiva, ou a minha opinião. Qual é a sua?